Eu não vi nada, nem sombra, nem vulto, nem movimento. E foi exatamente isso que me fez parar. Porque quando você entra numa floresta, você espera alguma coisa. Qualquer coisa. Um galho estalando, um bicho correndo, o vento empurrando folhas. Algum sinal de que o mundo ainda está funcionando. Mas ali não tinha nada, nem erro, nem falha. Só ausência. Eu dei mais um passo. O som do meu pé no chão pareceu alto demais, errado demais. E então, eu parei, sem motivo claro. Mas meu corpo já tinha entendido antes de mim. E no instante em que eu parei, tudo parou comigo. O vento morreu. Não diminuiu. Não enfraqueceu. Morreu. Os sons desapareceram. De uma vez, como se alguém tivesse desligado o ambiente. Até o ar ficou pesado, denso, difícil de atravessar. Eu fiquei imóvel, tentando entender. Mas quanto mais eu tentava, menos sentido fazia. Então fiz algo automático, instintivo. Prendi a respiração, só para ouvir melhor. 1 segundo. Nada. 2. Ainda nada. 3. Nada. Nenhum som voltou. Nenhuma folha mexeu. Nenhum inseto. Nada reagiu. Foi nesse silêncio impossível que eu senti. Não era um som. Não era um toque. Não era algo que dava para apontar. Era pior. Era a sensação exata de estar sendo observado. E não era leve. Não era dúvida. Era pesado. Direto. Como um olhar fixo, que você não consegue localizar. Eu só queria cortar caminho. Era final de tarde. A luz já estava morrendo entre as árvores. Tudo parecia normal. Até parecer demais. Eu conhecia aquela região. Já tinha passado perto outras vezes. Nunca entrei tão fundo. Mas também nunca tive motivo para não entrar. Então entrei, sem pensar muito. Erro. O chão era seco. Raízes saindo da terra. A trilha estreita, mas visível. Simples. Comum. O tipo de lugar que você atravessa sem prestar atenção. Eu estava tranquilo, andando no automático. Mas depois de alguns minutos, algo começou a mudar. Os sons. Eles não sumiram de uma vez. Eles foram diminuindo. Devagar. Controlado. Como se alguém estivesse ajustando o volume do mundo. Primeiro os pássaros, depois os insetos, depois o vento. Até sobrar só meus passos e minha respiração. E foi aí que ficou errado, porque mesmo isso não parecia natural. Eu parei. De novo. Só para testar. E quando parei, o silêncio mudou. Ficou mais pesado, mais denso, mais próximo. Como se tivesse algo ali, esperando. Eu olhei ao redor. Nada. Nem um galho, nem uma folha, nem um detalhe fora do lugar. E ainda assim, tudo estava errado. Eu fiquei alguns segundos parado, tentando escutar, forçando qualquer som a aparecer, qualquer coisa. Mas nada veio. E então, eu senti de novo aquela presença, mais clara agora, mais próxima, mais consciente. Não era imaginação, não mais. Era certeza. Tinha algo ali. E esse algo sabia exatamente onde eu estava. Voltei a andar, mais rápido, mas tentando não parecer isso. Porque em algum nível, eu senti que demonstrar medo era pior. Passos controlados, respiração baixa, movimentos calculados, como se eu estivesse sendo observado e avaliado. Mas a sensação não vinha de um lugar. Não era atrás, nem na frente, nem dos lados. Era tudo, ao mesmo tempo. Eu parei de novo. Fechei os olhos, só por 1 segundo. E foi aí que percebi algo que não devia. A sensação não aumentava quando eu andava. Ela aumentava quando eu pensava nela. E naquele momento, eu não conseguia parar de pensar. Os troncos começaram a chamar minha atenção. Não de forma normal, como se eles estivessem marcados. Linhas profundas, altas demais, retas demais, repetidas demais. Eu me aproximei de um. Devagar, passei a mão. A superfície, lisa, lisa demais, como se tivesse sido tocada, muitas vezes,
Sempre no mesmo lugar. Eu fiquei ali, sentindo, tempo demais, até perceber algo que fez meu corpo travar. Eu não estava sozinho naquele gesto. Não era uma mão visível, mas era presença, interação. Eu puxei a mão na hora, coração acelerando, respiração falhando, porque tive a impressão de que aquilo reagiu a mim. E não o contrário. Continuei andando. Mas agora, nada era automático. Cada passo era pensado, calculado, controlado. Eu tentava não olhar demais, porque parecia que, quanto mais eu prestava atenção, mais aquilo se aproximava. Mas ignorar também não funcionava, porque a sensação não ia embora, ela ficava, esperando. Eu olhava os troncos de relance, sem virar totalmente a cabeça, e quanto mais eu olhava, mais eu percebia. As marcas não eram aleatórias. Elas estavam na mesma altura, na mesma posição, repetidas, como se algo sempre parasse ali e tocasse exatamente no mesmo ponto. E quanto mais eu pensava nisso, mais uma ideia começou a se formar. Aquilo não era território, era padrão. Eu continuei andando, mais rápido, mas dessa vez eu não estava fugindo. Eu estava tentando sair antes que aquilo entendesse demais. O chão começou a parecer diferente, não fisicamente, mas estranho, como se cada passo meu estivesse sendo registrado, gravado. Eu olhei para baixo. Minhas pegadas estavam lá, normais, mas não sozinhas. Outras marcas, mais leves, mais superficiais, mas perfeitamente alinhadas com as minhas, como se algo estivesse pisando, junto comigo. Eu parei, e o mundo segurou junto. Fiquei imóvel, esperando. Nada, mas a sensação ficou mais perto, mais apertada, como se o espaço ao meu redor tivesse diminuído. Eu dei um passo e esperei. Nada visível, mas eu senti algo ajustando, aprendendo. Eu respirei fundo. Errado. Porque no momento em que eu respirei, a sensação mudou. Ela reagiu. Mais rápido agora, mais precisa, como se tivesse entendido como eu funcionava. Foi aí que o medo mudou. Não era mais medo de estar sendo observado. Era medo de estar sendo estudado. Eu comecei a andar mais irregular. Passos curtos, depois longos, pausas inesperadas, mudanças bruscas. E por alguns segundos, funcionou. A sensação falhou. Por um instante, ela não conseguiu acompanhar. Mas foi só um instante, porque logo depois, ela voltou, mais ajustada, mais próxima, mais sincronizada. Eu corri, dessa vez sem pensar, sem controlar, sem fingir calma. Só corri, mas mesmo correndo, eu sabia. Aquilo não estava atrás de mim, aquilo estava comigo. Eu mudei o ritmo. Desacelerei do nada, depois acelerei, tropecei de propósito, voltei. E cada vez que eu fazia isso, eu sentia aquilo corrigindo, aprendendo em tempo real, se adaptando, se encaixando. Eu tropecei de verdade, caí, forte. O ar saiu do meu peito. Fiquei no chão por um segundo, tentando respirar. E foi aí que eu vi. O mesmo tronco, mesma marca, mesmo ângulo, mesmo lugar. Meu corpo gelou. Eu não tinha saído. Eu não tinha avançado. Eu estava girando, mantido, mas não preso, guiado. Eu levantei devagar e fiz a única coisa que ainda não tinha tentado. Eu parei de reagir. Respirei fundo, lento, controlado. Diminui tudo. Movimento, pensamento, presença. Tentei desaparecer. E aos poucos, a sensação mudou. Ela não avançou. Ela não sumiu. Ela recuou. Como se tivesse perdido o interesse. Ou pior, como se já tivesse aprendido o suficiente. Fiquei parado mais alguns segundos, sem fazer nada. E então, a trilha apareceu. Não surgiu aos poucos. Ela simplesmente estava lá. Como se sempre tivesse estado. Mas eu sabia. Não estava. Eu comecei a andar. Devagar. Sem correr. Sem quebrar o ritmo. Sem chamar atenção. Porque agora eu entendia.
Aquilo reagia a padrões, e eu não podia dar mais nenhum. Cada passo era igual, cada respiração controlada. Até sair. Quando eu cheguei na estrada, o mundo voltou. Os sons, o vento, os insetos, mas não completamente, porque uma parte não voltou ao normal. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei deitado, olhando para o teto, sentindo a mesma presença, mais fraca, mas ainda ali, como um eco, como um resto. Eu virei para o lado, fechei os olhos e tentei ignorar, porque quanto mais eu ignorava, mais claro ficava, mais próximo, mais definido. Eu levantei, fui até o espelho e parei, sem motivo, só parei, como na floresta. E naquele momento, eu já sabia, tinha algo errado. Antes mesmo de olhar, eu hesitei, por alguns segundos, que pareceram mais longos do que deveriam. Então eu olhei. Era eu, normal, quase, porque demorou, mas eu percebi. Meu reflexo estava perfeito demais, sincronizado demais, sem erro, sem atraso, sem falha. E foi isso que entregou, porque na floresta ele ainda estava aprendendo, mas ali ele já tinha aprendido. Eu me movi devagar e senti aquilo se movendo comigo. Não depois, não antes, junto, exato, perfeito, como uma cópia que finalmente acertou. Eu me virei rápido, nada. Olhei de novo, ainda lá. E foi nesse momento que eu entendi. Aquilo não ficou na floresta. Aquilo não me seguiu. Aquilo evoluiu, se adaptou, aprendeu. E agora não precisava mais da floresta, porque agora tinha acesso a mim. Desde aquele dia, eu comecei a perceber pequenas coisas, reflexos que demoram, sombras que não acompanham, movimentos quase imperceptíveis quando eu não estou olhando direto. E a sensação, sempre a mesma, constante, não importa onde eu esteja. Quarto, rua, silêncio, escuro. Sempre tem algo ali. E o pior, não é que está me observando, é que agora está ficando melhor. Melhor em me copiar, melhor em se ajustar, melhor em existir, no meu lugar. E às vezes, quando eu paro completamente, eu sinto, por um segundo, eu não estou sozinho dentro de mim.